Fala galera, eu sou o Marquinho Laurindo e hoje eu vim aqui para falar a respeito da morte trágica de um dos maiores escritores da literatura brasileira. Eu estou falando de Euclides da Cunha, um dos maiores representantes da nossa intelectualidade. Quer saber mais sobre essa história? Então vem comigo! Bom, galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Euclides da Cunha, esse escritor importantíssimo que deu a dimensão real do que era o nosso território nacional, claro que junto a outros escritores, mas um dos caras que fez com que nós brasileiros pudéssemos ter contato com um Brasil profundo, um Brasil do interior, um Brasil que tinha ali grandes dificuldades de desenvolvimento, um Brasil completamente alheio a noções de progresso que eram comuns, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Euclides da Cunha ele vai ser responsável pela denúncia de um massacre feito pela República a brasileiros que eram completamente relegados ao esquecimento. Estou falando aqui do enredo básico ali do livro importantíssimo, o livro fundamental do Euclides da Cunha, que é Os Sertões, publicado em 1902. Mas antes de falar sobre essa obra fantástica e fundamental para o entendimento do Brasil, eu queria falar um pouco sobre a biografia do Euclides da Cunha, que vai nos levar à tragédia pessoal desse grande escritor. Gente, o Euclides da Cunha ele nasce numa cidade da região serrana do Rio de Janeiro, chamada Cantagalo. É em Cantagalo que ele começa a ter contato ainda com a educação, mas por problemas pessoais, né? O Euclides da Cunha ele perde a mãe muito cedo e acaba vivendo na casa de outros familiares, ele acaba vindo para o Rio de Janeiro. E aqui na capital ele vai ter contato com ótimas instituições de ensino, inclusive a Escola Politécnica. No entanto, com dificuldades financeiras, o Euclides da Cunha acaba indo para a Escola Militar da Praia Vermelha, um dos maiores centros de educação do Brasil na época. Ali ele podia ser um oficial, ali ele tinha um soldo e ali ele buscava uma formação técnica. O Euclides da Cunha, então, como cadete da Escola Militar da Praia Vermelha, começa a ser formado como um grande intelectual. E é na Escola Militar da Praia Vermelha que ele passa a ter aulas com o Benjamin Constant, um dos nomes mais importantes do positivismo no Brasil. Ali, um grupo de estudantes, um grupo de cadetes, passa a ser muito vinculado à questão republicana. A gente está falando ainda de uma escola militar durante o período do Império, mas com jovens que são republicanos roxos, né? A gente pode dizer, inclusive, que posteriormente eles vão ser conhecidos como os científicos, aqueles intelectuais que estão ligados ali ao positivismo e que pensam de fato no Brasil republicano e não escravocrata. É assim que o Euclides da Cunha e um grupo de intelectuais passam a fazer quase que uma campanha republicana dentro da Escola Militar da Praia Vermelha. E o que acontece é que um incidente particular vai gerar um problema para o Euclides da Cunha. Num determinado momento, o ministro da Guerra, o Tomás Coelho, ele vai até a Escola Militar e os cadetes eles estavam ali perfilados esperando, né, para saudar o ministro da Guerra, e o Euclides da Cunha, em protesto, pega a sua baioneta, sua arma e joga ao chão, dizendo "Viva a República". Isso vai custar a expulsão da Escola Militar da Praia Vermelha, a expulsão do Exército, inclusive. Só que o momento ele é um pouco favorável para o Euclides da Cunha, porque havia uma campanha republicana muito forte, e o que acontece é que em 1889 há a proclamação da República. Com a proclamação da República, os nomes importantes do Exército lembram daquele cadete, né, daquele jovem oficial ali que estava começando a seguir uma carreira militar, e ele é reintegrado ao Exército e passa novamente a estudar na Escola Militar da Praia Vermelha. Há um detalhe também importante, é que posteriormente o Euclides da Cunha também vai entrar na Escola Superior de Guerra. O Euclides da Cunha então parte para o interior de São Paulo e lá ele vai trabalhar na Secretaria de Obras, vai inclusive em São José do Rio Pardo, ele vai trabalhar na construção de pontes importantes ali, e é nesse momento que ele tem contato com as notícias que vêm da região do Arraial do Belo Monte. É nesse momento em que ele começa a ter contato
com o incidente de Canudos, tá? Canudos vai ser um dos grandes levantes messiânicos brasileiros, uma das grandes referências ali de insurreição no Brasil, e é nesse momento que Euclides da Cunha, então, resolve escrever artigos para o jornal A Província de São Paulo, conhecido atualmente como Jornal O Estado de São Paulo. Ele escreve 2 textos, né, cujo nome é idêntico à Nossa Vendéia, e ali ele vai fazer críticas severas aos sertanejos que se agrupam na região do Arraial do Belo Monte, no sertão baiano. Ali ele vai dizer que são liderados por um lunático, por um bandido chamado Antônio Conselheiro, e toda essa visão do Euclides da Cunha ela é impactada pela formação republicana que ele tem. Esse cara, então, ele é convidado a fazer parte do front, e ele vai até o Arraial do Belo Monte, e ali ele vai ter contato com o que está acontecendo de verdade. E um detalhe muito simbólico desse processo é que, ao ter contato com o que estava acontecendo, mesmo com toda a bagagem ideológica que ele carregava do ponto de vista republicano, mesmo com toda a sua formação, o Euclides da Cunha começa a perceber que ali está acontecendo algo trágico para a nossa nacionalidade. Ele começa a perceber que ali está acontecendo realmente um grande massacre. E aí ele começa também a mudar um pouco a sua opinião. O Euclides da Cunha, ele volta para o interior de São Paulo no final da guerra, e nesse momento ele passa a escrever o grande livro dele, que é Os Sertões, né? É um livro que não está restrito à esfera literária. Bom, quando você pensa nos sertões, você vai pensar também numa abordagem histórica, numa abordagem geográfica, geológica, antropológica, tá? Literária, também tem ali um cunho ensaístico, ou seja, é um livro muito abrangente. Além de ser muito abrangente, o Euclides da Cunha ele trabalha uma linguagem extremamente sofisticada. Tá? E um detalhe interessante é que ele vai separar o livro de maneira muito organizada. Ele vai criar uma primeira parte chamada Terra, na qual ele vai desenvolver toda uma análise a respeito daquela região, de como era a vegetação, de como era a organização espacial em Canudos. Uma segunda parte em que ele fala sobre o homem, e aí é interessante a gente analisar, porque mesmo Euclides da Cunha mudando de opinião, ele ainda tem uma visão muito preconceituosa com relação ao sertanejo. O Euclides da Cunha, ele vê o sertanejo ainda como uma raça inferior, mesmo, né, tendo dito que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, tá? É sempre uma visão muito ambígua que é colocada ali. E na terceira parte, a gente tem a luta. Essa parte da luta é a parte na qual ele vai começar a mostrar de fato o que está acontecendo. As descrições do processo são realmente minuciosas, e a partir disso a gente tem uma visão ampla do massacre que ocorreu em Canudos. O Euclides da Cunha nos apresenta a realidade desvelada, completamente liberta das idealizações, e nesse sentido a gente tem uma grande tragédia a ser visitada, mas ao mesmo tempo também a realidade, para que a gente pudesse entender esse país e tentar fazer com que ele fosse um país melhor a partir dali. Não sei se a gente conseguiu, tá? O que acontece, galera, é que o Euclides da Cunha, com o sucesso dos Sertões, ele vai ser levado à condição de intelectual do Instituto Histórico Geográfico, vai entrar na Academia Brasileira de Letras, depois vai fazer prova para o Colégio Pedro II e vai ser professor do Colégio Pedro II. E é exatamente nessa época também, um pouquinho antes, que ele é convocado a integrar o corpo diplomático brasileiro e começa a fazer viagens longas pelo território nacional. O Euclides da Cunha ele vai trabalhar em todos os processos, né, daquela época que visavam ali delimitar territorialmente o Brasil, resolver problemas ali na região amazônica principalmente, e é em função disso que ele passa a fazer algumas viagens longas. E é exatamente aí que as coisas começam a ficar cada vez piores para o Euclides da Cunha, né, galera? Na verdade, agora que vem a grande tragédia anunciada. O Euclides da Cunha, ele era casado com a Ana Ribeiro, tá? Conhecida como Saninha, e eles tinham uma vida normal de casal, tá? O que acontece
é que com as viagens do Euclides da Cunha e com a ausência dele muito longa, a Saninha acaba tendo um relacionamento extraconjugal aqui no Rio de Janeiro. Ela vai se juntar a um jovem do Exército Brasileiro chamado Dilermando de Assis, um gaúcho que tinha vindo aqui para o Rio de Janeiro, né, nas tropas da artilharia do Exército. E o que acontece, cara, é que o Dilermando de Assis, ele é bem mais jovem que a Ana, tá? E olha só, não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento moral, não. Eles começam ali um relacionamento, esse relacionamento é difícil de ser escondido numa sociedade ainda muito provinciana aqui no Rio de Janeiro, e o que acontece é que numa das viagens do Euclides da Cunha, quando ele volta, a esposa está grávida, tá? E ele não consegue justificar essa gravidez, ele sabe que o filho não é dele, e ele vai descobrir de fato que a esposa estava o traindo. Só que ele aceita essa condição, ele não quer se separar da esposa, e aí a gente pode entender que ele era de fato apaixonado pela esposa, ou que ainda quisesse evitar o escândalo, porque seria algo realmente escandaloso naquele momento, e ele acaba aceitando a traição. O tempo vai passando, nasce a criança, né? E tem até uma história tragicômica nesse processo, porque o filho nasce alourado, né? Então, você imagina, o Euclides da Cunha é um homem muito moreno, a esposa uma mulher muito morena também, né? Morena, na verdade, né? E a criança alourada. E isso vai gerar, obviamente, uma série de boatos, e o Euclides da Cunha vai lançar uma frase, que é uma frase icônica com relação a essa situação, que é: ele era a espiga de milho no meio do cafezal. Você imagina isso na época, né? Imagina, na época e hoje em dia também, a situação muito complicada. A Ana, ela chega a ter mais filhos com o Dilermando, tá? Tem mais um filho nessa época também. E aí vem a grande tragédia, né? A tragédia, ela se dá pelo fato do Euclides da Cunha, um dia de sábado, ter ido ao Colégio Pedro II, ter dado aula no colégio e depois até a casa da sogra dele. Chegando lá, ele descobre que a esposa não tinha dormido na casa da sogra. Ele então vai para casa, fica ali durante horas num processo psicológico ali de tortura, até que ele espera a manhã seguinte, é o dia 15 de agosto de 1909, ele tem uma arma na sua mão e ele vai até o bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, a casa do Dilermando de Assis. Ao chegar lá, isso vai ser conhecido como a tragédia da Piedade, ele bate a porta e é recebido pelo irmão do Dilermando de Assis, o Dinorá de Assis, que não tinha nada a ver com a história, era jogador do Botafogo, né? Sofredor desde aquela época, sacanagem, brincadeira, né? Mas assim, a gente pode dizer que o Dinorá, ele tem nada a ver com a história, ele recebe o Euclides da Cunha. Nessa hora, a Saninha, ela vai ficar num local mais escondida e o Dilermando vai se arrumar para recebê-lo, uma coisa até bem, assim, racional dentro desse processo todo. E aí, cara, quando ele está se arrumando, o Euclides da Cunha, que sempre fora conhecido como uma pessoa intempestiva, invade o quarto e atira no Dilermando de Assis. O Dilermando, né, cai com um tiro no peito, aquela situação toda, e o irmão Dinorá se joga em cima do Euclides da Cunha para evitar, né, a tragédia. Só que é surpreendido também com tiros, né? O Euclides da Cunha também atira nele, e a gente não sabe se esse tiro foi intencional ou não. O que acontece é que ele é atingido e inclusive, no caso do Dinorá de Assis, a situação é muito trágica também, porque ele era um atleta e ele passa a ter grandes dificuldades de mobilidade em função, né, dessa bala. Anos depois, depois de inúmeras tentativas de suicídio, olha isso, ele vai conseguir o seu objetivo lá no Rio Grande do Sul e acaba morto, né, a partir do suicídio, o Dinorá de Assis, irmão do Dilermando. Então, assim, uma das tragédias dessa história tão terrível. E por outro lado, a história continua. O Dilermando, mesmo se arrastando e mesmo atingido, consegue pegar uma arma e nessa hora ele vai atrás do Euclides da Cunha. Eles começam a trocar tiros, há um grande tiroteio. O Dilermando, ele era campeão de tiros, isso é um detalhe que a gente tem que levar em consideração, e ele consegue atingir o Euclides da Cunha, tá? Os laudos periciais da época dizem, cara, que o Euclides da Cunha tinha sido atingido na mão, tá? E ele já não tinha mais balas no revólver.
e nesse momento ele tenta sair da casa, o Dilermando vai atrás dele e dá um tiro fatal que mata ali o Euclides da Cunha, um dos maiores intelectuais da história brasileira, tá? Essa história é uma tragédia, só que ela não acaba aí é que é o mais bizarro de tudo. Há o julgamento de Dilermando de Assis, tá? E ele é absolvido por legítima defesa, tanto na justiça comum como na justiça militar. O tempo passa, ele se casa com a Ana Ribeiro, ela passa a ser Ana de Assis nessa época, e eles vão tendo uma vida conjugal ali, outros filhos e tudo mais, até que em 1916, o filho primogênito de Euclides da Cunha filho, vulgarmente conhecido como Cridinho, gente, na boa, não é sacanagem, gente, é Cridinho mesmo, ele resolve vingar o pai, né? 7 anos depois, ele vai até o centro do Rio de Janeiro, o Dilermando está num cartório, Cridinho pega a arma e atira no Dilermando. O Dilermando é surpreendido por aquilo, né? Mas como ele era um militar, ele pega a arma dele e atira de volta em Cridinho, matando o Cridinho em 1916. Ou seja, ele matou por legítima defesa o pai do Euclides da Cunha e o filho, tá? A situação é trágica, a imprensa na época vai cair em cima dele, a imprensa já caía muito em cima da esposa. Você imagina um país como o Brasil, que é conservador até hoje, extremamente misógino, né? Atacou essa mulher de todas as formas e diante dessa situação, o ataque ainda é mais forte, tá? Os jornais sensacionalistas vão escrever matérias bárbaras sobre o caso. O que acontece é que, mais uma vez, o Dilermando ele vai ser absolvido por legítima defesa, só que nessa época o casamento entre ele e a Ana, por razões óbvias, né, lógicas, começa a ter dificuldade, ser muito difícil, né? E com o tempo eles acabam se separando, tá? O Dilermando vai se casar posteriormente com uma mulher mais jovem que ele e vai seguir a vida dele até o momento que ele tem outros filhos com essa esposa. Hoje em dia, inclusive, há uma neta do Dilermando de Assis que tenta fazer de várias formas ali uma defesa, né, mostrando um ângulo dele, tá? Há vários especialistas também que falam, tentando preservar a memória do Euclides da Cunha, e é uma história trágica e bizarra que tinha que ser falada aqui nesse canal. Galera, se você está gostando desses vídeos que falam das grandes tretas da literatura brasileira, continua aqui, compartilha esse vídeo, faz com que ele chegue a várias pessoas para que a gente possa discutir, refletir, conversar sobre esses fatos polêmicos e importantes da nossa produção. Valeu? Até a próxima aí, galera. Tchau, tchau.